Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Liliane Vieira, da disciplina Ensino Religioso. Na nossa aula de hoje, nós faremos uma revisão de todos os conteúdos estudados até aqui. Isso porque na nossa próxima aula, nós teremos a nossa primeira atividade avaliativa. Então vamos lá? A nossa atividade avaliativa da primeira unidade será na próxima quinta-feira, dia 22/4. E então, nós faremos agora a revisão dos conteúdos estudados até aqui. Vamos lá? Nós vimos interpretação de texto, vimos sobre mitos, origem, característica, vimos sobre os tipos de mitos sobre a criação do mundo, vimos os livros, os textos considerados sagrados, vimos que eles podem ser orais e escritos, tudo isso nas diferentes religiões. Então vamos começar? O objetivo da nossa aula hoje é revisar os conteúdos estudados, tirar dúvidas, e fazermos uma revisão oral dos conteúdos vistos até aqui. Podemos começar? O que é mito? Mito é uma história ou uma narrativa que tem por objetivo explicar como algo foi criado, por intermédio de Deus ou de deuses, porque a depender da religião, acredita-se na existência de mais de um Deus. Vimos sobre mitos da origem do homem, da origem do universo, da origem da criação. E vimos que mitos são histórias simbólicas que narram acontecimentos de um passado distante, mas que eles dão sentido à nossa vida no presente, porque explicam de alguma forma como o mundo e todos os seres humanos passaram a existir. Os mitos se relacionam com a nossa vida social, religiosa e com o modo de pensar de cada povo, porque expressa há maneiras diferentes de compreender o universo, a vida, a humanidade e o planeta onde vivemos. Os mitos fazem parte da cultura e da religião de todos os povos, desde os mais remotos. Os mitos são certamente o primeiro recurso de linguagem simbólica utilizada pelos seres humanos, com o propósito de explicar a realidade. Portanto, é uma linguagem poética, intuitiva, que transcende a lógica racional. Muitas vezes nós não vamos ver racionalidade nos fatos. Os mitos, então, é uma tentativa de explicar por meio de uma história, ou seja, de uma metáfora, o surgimento de todas as coisas. Nós vimos nas nossas aulas anteriores os mitos de origem da criação do homem por algumas religiões. Nós vimos pelo hinduísmo, pelos índios musos da Colômbia e também pela cultura dos povos incas. No hinduísmo, eles acreditam, eles contam, que Deus se sentia sozinho e que Deus então criou o marido e a esposa, o homem e uma mulher. Como se, nós podemos perceber no hinduísmo que ele vê o sagrado se manifestando na forma masculina e feminina. Já a tradição dos índios musos da Colômbia, eles têm o deus da criação que chama-se Ari, que utilizou-se do barro para fazer duas figuras, Funa, a mulher, e Tena, o homem, e que ao jogá-los na correnteza do rio, eles ganharam o espírito e a vida, e tornaram-se assim os primeiros seres humanos. É nisso que acreditam, na tradição dos índios musos da Colômbia. Temos também na cultura dos incas. Segundo a tradição dos povos incas, o primeiro homem surgiu numa caverna. É um mito conhecido como Viracocha. Ele afirma que o Criador modelou o homem a partir do barro, o homem saiu para a luz, e aí o homem então representa para a cultura inca a mais importante obra do Criador. Vimos também, em um dos nossos conteúdos, sobre os livros, os textos considerados sagrados. Vimos também que eles podem ser escritos e orais. Cada povo, em suas diferentes religiões, tem a sua forma de expressar, registrar, guardar e transmitir o seu entendimento sobre o sagrado. Esses ensinamentos podem ser por meio de livros, de histórias, de músicas, de danças, poesias, pinturas, desenhos, de diversas formas. Vamos
vejamos agora os textos sagrados escritos. Vamos conhecer alguns textos sagrados escritos. Na religião do hinduísmo, que surgiu lá na Índia, que é um país localizado no Oriente, eles possuem muitos livros sagrados, muitos mesmos. Eles são chamados de Vedas, que significa conhecimento. Para o islamismo, que se originou lá na Arábia, que segue os preceitos contidos nos livros sagrados Corão, né? Esse livro Corão é considerado para eles uma forma de louvar o Deus único, que para eles o Deus se chama Alá. Por certas vezes, esse livro também é chamado de Alcorão. Para o judaísmo, que é uma religião que surgiu no Oriente Médio, o texto sagrado deles é chamado de Torá, que significa a lei. E para os cristãos, o livro sagrado é a Bíblia, e nela estão contidos os principais ensinamentos para os seus seguidores. Atualmente, essas religiões têm seus representantes nos mais diferentes pontos do planeta. Não estão só nessas regiões, estão espalhados por todo o planeta. Cada tradição religiosa tem os seus próprios textos sagrados, os quais são considerados como frutos de inspiração divina, ou seja, esses textos sagrados receberam uma inspiração de uma divindade para ser feito. Os textos sagrados escritos, vamos relembrar? Que tem então o intuito de garantir a preservação do conteúdo e dos ensinamentos, são eles Bíblia, Torá, Vedas, Alcorão, entre outros. Os textos sagrados orais. Os textos sagrados orais, mesmo com a invenção da escrita, algumas culturas optaram por permanecer na oralidade, ou seja, na fala, na contação. Ou seja, armazenam os textos em sua memória e eles repassam para os seus seguidores em forma de histórias contadas, ou seja, na oralidade, na fala. Quem são esses povos? Os indígenas, os aborígenes e os africanos. Eles utilizam os textos sagrados orais. Temos também que destacar o livro de Mórmon, que é o livro do Espiritismo. Para eles não existe um livro sagrado, existem alguns textos, alguns livros que para eles que creem vão orientar a sua vida. Para o Espiritismo não há um livro sagrado, há então palavras que orientam a sua vida. E aqui, queridos alunos, nós finalizamos a revisão dos conteúdos da primeira unidade. Fizemos então essa revisão de tudo que nós vimos e estudamos até aqui.